Mocidade, dia de nostalgia aqui no canal, porque eu convido vocês a virem comigo reagir a esse vídeo aqui lá do FuteBR Explicado, que vai nos trazer aí à memória times que foram extintos do futebol brasileiro. Então prepara o lenço aí para secar as lágrimas desse lado que eu preparo daqui e bora pro vídeo! Pinheiros e Colorado, a fusão que criou o Paraná Clube. Quando um time acaba, os sentimentos geralmente são de tristeza e frustração, mas não com nossos primeiros times da lista. Pinheiros e Colorado foram tradicionais na cidade de Curitiba, os dois fundados em 1971. O Pinheiros foi bicampeão estadual em 1984 e 1987 e chegou a disputar a Copa do Brasil de 1989. O Colorado levantou a taça do Paranaense em 1980, quebrando a hegemonia do Coxa e do Furacão. Em 1989, por conta de dificuldades financeiras, Pinheiros e Colorado se extinguiram e fundaram o Paraná Clube. Pois é, mano, eu lembro dos dois, lembro do Pinheiros e do Colorado, mas assim, eu lembro da existência deles, né? Eu não lembro de vê-los jogando porque nessa época aí eu era muito pequenininho, não acompanhava futebol ainda. Eu comecei de fato a acompanhar futebol em 1994, já existia o Paraná Clube há alguns anos, mas lembro dos dois sim, e mano, vou falar pra vocês, hein, mano, vocês sabem que eu sou atleticano, mas olha, nessa época que o Paraná Clube surgiu, mano, ele surgiu incomodando o Atlético e o Coxa, mas incomodando mesmo. E olha, visto como eram o Atlético e o Coxa naquela época, né, o tamanho que eles eram, o Paraná Clube parecia que ia ser o grande time do estado. Só que, mano, vocês verem, né, o que é a safadeza, a corrupção, a sacanagem. Meteram tanto a mão no Paraná, meteram tanto a mão no Paraná, que acabaram com o patrimônio do Paraná Clube e vejam onde está o Paraná hoje, né? É lamentável, mano, é lamentável. Lamentável. Que herdou o patrimônio, a estrutura e parte da torcida dos dois times. A equipe tricolor já chegou forte e cheia de moral. Verdade. Estádio próprio, a Vila Capanema, centro de treinamento, sede social. Vamos só corrigir aqui que a Vila Capanema não é um estádio próprio do Paraná. A Vila Capanema, esse terreno aí, houveram várias discussões judiciais e ele pertence à União, pertence ao país. Ele pertence ali aos bagulho da ferrovia do país. Só que nessas discussões judiciais aí e tal, foi arrendado pro Paraná Clube por sei lá quantos anos aí, sei lá quantas décadas. Mas o fato é que o Paraná Clube, na época da sua fundação, ele herdou aí os dois estádios. O estádio do Colorado, entre aspas, que era aí a Vila Capanema, né? E o estádio do Pinheiros, que é a Vila Olímpica do Boqueirão, que existe até hoje, né? Tá meio desativadona lá. Eu acho que o Paraná usa para categoria de base lá para treinar. E parece que a SAF que assumiu aí, que comprou o tricolor, vai investir lá, na Vila Olímpica do Boqueirão. Porque afinal de contas, esse terreno aqui, esse estádio, não pertence ao tricolor. E uma base de torcedores que abraçou o novo projeto. O time se transformou rapidamente na terceira grande força do estado, ao lado de Coritiba e Atlético. O auge absoluto veio em 2007, quando o Paraná disputou a Copa Libertadores da América pela primeira vez, numa campanha surpreendente, chegando às quartas de final. É o único caso positivo desta lista. A fusão deu certo e o Paraná Clube virou referência no futebol paranaense, provando que, quando bem planejada, a união de forças pode criar algo maior que os clubes originais. Exato. Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Bom, já que ele usou de times que fizeram fusão, nossa, mano, aí daria uma abertura para um vídeo só disso, né? O próprio Atlético é resultado da fusão de dois times aqui do Curitiba, o antigo América e o antigo Internacional. Mas não sei por que critério ele escolheu só o Paraná Clube para falar de fusão aí. Talvez por serem times aí, por ter sido uma fusão mais recente, né? Então o Pinheiros e o Colorado sejam times que estejam ainda no memorial e na memória coletiva aí da galera, né? O vice da final que faliu e foi refundado. Aqui uma explicação para você não se confundir. O Grêmio Novo Horizontino, que disputa o Paulistano e a Série B do Brasileiro hoje em 2026, não é o mesmo clube que o Grêmio Esportivo Novo Horizontino.
Não é entre aspas, né, mocidade? Não é entre aspas, né? A gente sabe que no fundo tipo, mas não é, né? O Grêmio Novo Horizontino, ele é o antigo Novo Horizontino, então ele é o sabor Novo Horizontino, tá ligado? É o sabor Novo Horizontino. Porque pra torcida, mano, a gente sabe que né? Que foi refundado aí com praticamente o mesmo símbolo, né? O mesmo nome, as mesmas cores. Fechou por motivos aí de falência, tinha que cancelar aquele CPF e abrir outro aí para poder prosseguir com o futebol lá, né? Que foi vice-campeão paulistano. A final de 1990 entrou para a história do futebol paulista, meu. 2 times do interior, Novo Horizontino e Bragantino, disputaram o título estadual pela primeira vez. Foi um marco para o futebol paulista. Pois é, mano. Eu não lembro do jogo em si, dessa final em si, né? Porque, como eu disse, eu comecei a acompanhar futebol em 1994, lá na Copa de 94, né? Mas eu tenho algumas recordações, assim, do futebol antes disso, né? Eu lembro, por exemplo, da final da Copa do Brasil de 93, né? Que foi Grêmio e Ceará. Lembro da final do Campeonato Brasileiro de 93, que foi Palmeiras e Vitória. E eu lembro que muito se falava no Bragantino nessa época. E eu lembro, assim, que até o Bragantino teve uma grande campanha no Brasileirão. Se não me engano, foi vice-campeão em 91. Se alguém tá assistindo o vídeo aí tem certeza, comenta aí para ver se eu acertei. Que sempre foi dominado pelos grandes da capital. O Grêmio Esportivo Novo Horizontino parecia ter futuro promissor, mas aí vieram os problemas de gestão. O clube entrou em colapso financeiro no final dos anos 90, acumulou dívidas trabalhistas, perdeu jogadores sem receber pagamento e viu o patrimônio ser penhorado pela justiça. Em 1999, decretou falência oficial. Aqui vem a virada de mesa. Em 2010, só antes da virada de mesa em 2010, vejo a história que eu contei ali do Paraná Clube é bem igualzinha essa daqui do Novo Horizontino antigo, né? Ficou devendo para todo mundo, perdeu o patrimônio, só que o Paraná Clube consegue ainda sobreviver com o mesmo... Eu falei CPF, né, agora há pouco aí do Novo Horizontino, mas não é CPF, né, é CNPJ, né? Não é pessoa física, né, mano? Mas o Paraná Clube consegue sobreviver ainda com o mesmo CNPJ, né? Tipo, ainda não chegou no ponto de... Espero que nem chegue, né? De fechar as portas de vez, daí terem que refundar o time, mudando alguma coisinha no nome, no símbolo, né? Porque, pô, mano... Muito triste isso, né, mano? Muito triste e enfraquece demais aí o time e perde muita torcida com isso. Um grupo de empresários da região, liderado pelo mesmo investidor que comandava o antigo clube, fundou um novo Novo Horizontino. O nome é quase o mesmo. As cores são idênticas, o mascote é o tigre e até o estádio é o mesmo. Sabor Novo Horizontino. Linhares. O cara falou a mesma parada que eu, mano. Que da hora, né, mano? Não tem jeito, né, mano? O Toguro tá no hype, né, mano? Mano, Toguro é genial, mano. Genial. E o bagulho é bom, mano. Vou falar pra vocês que tem mais de 18 anos. É só pra maior de 18 anos. O bagulho é bom mesmo, mano. Sabor energético. Primeira vez que eu provei, ó, vocês vão falar que eu sou modinho. A primeira vez que eu tomei foi em março de 2025. Tô gravando esse vídeo aqui em fevereiro de 2026. Vamos pro próximo time, o Linhares. O Corujão que foi pra semi da Copa do Brasil e sumiu. Desconhecido principalmente por quem começou a acompanhar o futebol há menos de 20 anos, o Linhares Esporte Clube teve uma curta, porém marcante trajetória no futebol. Fundado em 1991, a partir da fusão de 2 clubes da cidade de Linhares, no norte do Espírito Santo, o Corujão se fez ao longo da década de 1990 como a força do futebol capixaba. Pois é, mano, eu me lembro do Linhares, viu? Não lembrava dos símbolos assim, mas do nome eu lembro, viu? Tetracampeão estadual consecutivo, o Linhares chegou à semifinal da Copa do Brasil de 1994. Mano, essa camisa aí não é do Bragantino, mano? Não é do Bragantino, não, mano? Não porque os caras estão segurando a bandeira ali, mas... Mano, essa camisa é muito parecida com aquela do Bragantino lá, da final caipira, lá de 1991.
da época do Mauro Silva, né? Muito parecida, mano. Foi a maior campanha de um time capixaba na história da Copa do Brasil até aquele momento. O Linhares provou que tinha condições de competir com os grandes em mata-mata. Mas após a virada do milênio, os problemas de gestão começaram a aparecer. Falta de planejamento financeiro, dívidas trabalhistas, perda de patrocínio e má administração levaram o clube ao rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Capixaba. A queda foi brutal e rápida. Em 2002, apenas 8 anos depois da semifinal histórica da Copa do Brasil, o Linhares Esporte Clube decretou extinção oficial das atividades. O clube foi simplesmente deletado do futebol brasileiro. Antes disso, em 2001, um grupo de torcedores e empresários fundou um novo Linhares Futebol Clube, que existe até hoje e foi campeão estadual em 2007. Mas as equipes não têm nenhuma correlação jurídica. São clubes completamente diferentes, com nomes parecidos. Pelo que acabamos de ver aí, não é só um sabor Novo Horizontino que foi criado. Também tem aí um sabor Linhares, o que é muito bom, né? Porque dá aos torcedores aí a sensação de que os times ainda existem, né? Afinal de contas, o que vale ali é o símbolo na camisa e o uniforme e a torcida na arquibancada. O documento lá é uma história à parte. Bom, mocidade, fiquem de olho aqui no canal porque ainda vai sair aí a parte 2 e, quiçá, a parte 3 desse vídeo aqui, reagindo a essas histórias de times que foram extintos do futebol brasileiro. É isso aí, mocidade. Deixa o like pra nós, se inscreva no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.